A gente tem acompanhado nos noticiários que, infelizmente, o trabalho da Secretaria de Segurança não diminui aqui em Maringá, não. São festas clandestinas, aglomerações, os números da Covid estão melhores, mas nem por isso dá para abusar, não. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o secretário municipal de Segurança, Ivan Quartaroli. Tudo bem, Quartaroli? Boa tarde, tudo bem? Muito trabalho, né? Bastante. Infelizmente, a gente tem ainda aquele velho problema, né? O desrespeito ainda com aquelas normas sanitárias básicas que nesse momento de pandemia nós temos que realmente observar. Vale lembrar que houve aí, né, um afrouxamento, a gente pode dizer, nos decretos municipais, mas ainda tem muita gente abusando. Sim, não acabou a pandemia, né? Os números da Importante deixar isso doença, bem claro, ainda estamos na deixar aí. pandemia. Então, nós estamos com a pandemia, embora nossos números, tanto de vacina como os números de internamentos estejam realmente muito bons, principalmente para Maringá. É um trabalho importante que foi realizado pela Secretaria de Saúde, pela gestão do prefeito, mas a questão da pandemia existe e a existência dele ainda requer alguns cuidados. Por exemplo, o uso da máscara ainda no nosso país, na nossa cidade, é de uso obrigatório. A questão do distanciamento, embora não haja mais o toque de recolher, e também a questão dos números dos eventos que podem ser realizados, ainda existe uma série de normas sanitárias que eles devem ser observadas. Como, por exemplo, em eventos acima de 200 pessoas, a organização tem que exigir um teste de negativo de Covid feito nas últimas 48 horas. Então essas coisas ainda devem ser observadas e aí a gente bate naquela questão, né? As festas clandestinas não têm isso, né? E isso se tem se tornado um problema para Maringá. E o problema tem vacina, as pessoas estão tomando, estão sendo imunizadas, mas isso não impede de pegar a doença, né? Infelizmente sim. Gostaria de dizer assim, não, vacinou é Acabou. 100%. Nós temos muitos casos na rede de saúde nossa hoje, municipal, de pessoas imunizadas, né, com as 2 doses de imunização completa, e não só de determinada vacina A ou B, né? Isso não difere. E elas estão internadas, algumas delas inclusive entubadas. E pessoas, inclusive, com o ciclo completo de vacinação vindo a óbito. É menor o número de casos, sem dúvida nenhuma, graças a Deus, mas ainda existe casos sim. E sem contar a questão de que, mesmo imunizado, você pode ser o transmissor da doença, mesmo assintomático, e passar para pessoas que talvez não estejam imunizadas ou pessoas que tenham mais essa sensibilidade, né? As pessoas falam, tá imunizada, a chance é muito menor. A chance de morrer talvez seja um pouco menor. Mas a gente sabe que muita gente que teve Covid, mesmo imunizado, está trazendo aí um monte de sequelas, né? E sofre. Sim, a gente percebe que a doença ela tem algumas características que não são de pleno conhecimento da área médica ainda. E ela tem trazido sequelas como AVCs, como problemas cardíacos, enfim, outros tantos problemas que têm aparecido e eles são o pós-Covid, né? Então esse é um problema muito sério, a gente tem que ter um cuidado muito grande ainda. Enquanto isso não realmente ficar pronto, né, embora haja esse relaxamento, a gente pode ter uma situação de convívio social melhor do que nós tínhamos há um ano atrás, mas nós temos que ter cautelas ainda, e essas cautelas elas não devem deixar de ser observadas. E é importante lembrar que ainda tem multa para quem não usa máscara em local público, né? Exatamente, a questão da multa, a questão do distanciamento, a questão de algumas restrições com relação aos comércios, enfim, ao meio do evento ainda existe. Então, eles devem ser observados e a gente tem que cuidar. Então, uma pessoa com realmente uma cautela não vai frequentar um local, por exemplo, aonde nós tenhamos aglomeração com muitas pessoas, por exemplo, numa pista de dança, tudo aglomerado, batendo um cabeça no outro ali sem máscara. Isso realmente algo que não se deveria nem existir, né? Mas se tiver uma situação dessa, que a pessoa nem chegue a frequentar um local desse, porque realmente o risco ainda é grande. E assim, muitas denúncias ainda estão chegando, secretário? Sim, infelizmente a gente tem principalmente essas questões de festas de fim de mundo que eles falam,
aglomerações em áreas afastadas, mas em vias públicas, som, bebida alcoólica, às vezes o mais incrível ainda, né, pessoas compartilhando aquele narguilé, é uma loucura. Ele não consegue entender, né? Diante de uma situação pandêmica, a pessoa dividiu o copo, dividiu uma não sei qual que é o nome do cachimbo ali do narguilé. Então é realmente se expor a um risco desnecessariamente. E é importante que as pessoas continuem denunciando, né? Sim, na realidade o poder público ele não é onipresente, né? Então nós precisamos que a população nos traga a notícia, para que essa notícia nós possamos in loco verificar se há realmente o cumprimento ou o descumprimento dos decretos, das medidas sanitárias impostas e que estão em vigor ainda, né? E as equipes continuam trabalhando no fim de semana, continuam com todo esse esquema aí, justamente para tentar, na verdade é a palavra, né? Não fazer com que suba novamente os números, né? Exatamente. A prefeitura agora tem trabalhado num sistema diferente do que trabalhava no GGI. As equipes do GGI, esses dias eu tratei até num grupo de WhatsApp da coordenação do GGI, que eles foram heróis anônimos, né? Porque estavam diuturnamente, nos finais de semana, 2 ou 3 equipes, de segunda a segunda, trabalhando em prol da segurança sanitária do município. E eles são aqueles heróis que não apareciam. Na verdade, as pessoas não gostavam de ver o GGI ali em atuação. E eles estavam ali, muitos acabaram tendo a doença, em decorrência até mesmo da exposição que era ocasionada pelo tipo do serviço. Então nós íamos às festas, as pessoas todas sem máscaras. Muitas vezes a gente tinha que distribuir máscaras para as pessoas para que a gente pudesse fazer atuação e tudo. Então hoje mudou um pouco esse sistema, a sistemática da atuação das fiscalizações da prefeitura, mas ainda estamos ativos e realmente ainda vamos continuar cobrando essa questão do uso da máscara, do distanciamento, e ainda a previsão de todas aquelas medidas que, embora mais relaxadas, mas que são vigentes ainda com relação à segurança sanitária. Então esses decretos estão valendo e a gente vai fazer valer realmente com as fiscalizações nossas. E as denúncias podem ser feitas no? Nós podemos fazer isso via 156. A gente tem inclusive falado para que 156 faça isso de forma digital. Ele é um sistema mais fácil de gerenciamento dentro da prefeitura. E nós temos também 153 e 190. 153 da Guarda Civil e 190 da Polícia Militar, que a gente, né, como força de segurança, a gente acaba atuando de uma forma secundária, mas auxiliando também a fiscalização da prefeitura. Tá certo. Muito obrigada pela participação, viu? Por nada.